Pois bem, queridos, devemos ter bastante cuidado para que nós não venhamos a nos tornar apenas crentes virtuais ou nominais. Porque é muito simples, né, meu amado? Ficar atrás de um computador, participando de hangout, fazendo estudos, vendo vídeos ou até mesmo postando vídeos. Mas não podemos cair na ilusão que estas simples práticas pode ser constituído como a execução da obra do Pai. Imagina só se Paulo ficasse lá na igreja de Coríntio e começasse a mandar cartas, evangelizando agora só através de cartas a outras nações, os outros lugares. Sabemos que não foi isso que ele fez. E muitos de nós que alegam ter descoberto a verdade estão tão fissurados em determinados assuntos que eles não conseguem levar a mensagem de forma simples. Aquela pessoa que está aflito, aquela pessoa que precisa de uma mensagem amiga, aquela mensagem que resgata o drogado, aquela mensagem que faz a prostituta chorar e sair desses caminhos. Eles acham que toda a mensagem agora você vai ter que falar de denominação A, B, C e dízimo, né? Acho que toda a mensagem tem que vir acompanhada desses preceitos e tantos outros que nós vemos por aí. Outro dia, a circunstância me levou a visitar um amigo de infância, um senhor. Era casado com a minha tia, ele me conhece, já está de certa idade, me conhece desde que eu tinha 10 anos. E ele hospitalizado, coincidentemente, eu fui levar alguém lá no PS e ele estava internado. Eu fiquei sabendo e acabei indo visitá-lo. E quando eu cheguei ali, comecei a falar do evangelho para as pessoas. Comecei a falar do evangelho para ele, falar o que o Salvador podia fazer em sua vida. E quando dei por mim, estava um silêncio só na sala, lá na enfermaria. E a multidão, os internos e acompanhantes, todos parados ouvindo a mensagem do evangelho. E num certo momento assim, me deu até vergonha, não pelo fato dele estar olhando para mim, que isso não é problema, mas em lembrar que fazia já tantos anos que eu tinha ido no hospital falar do evangelho para alguém. Na verdade, temos que tomar determinadas atitudes, né, querido? Em vez de ficar 10 horas no hangout aí, 20 horas, 30 horas por mês, separa uma horinha e vai visitar um doente que está lá. Muitos que não têm nem parentes que vai visitá-lo. Pessoas muito sensíveis a ouvir a mensagem do evangelho. E ao término da mensagem, nós acabamos, eu junto lá com o meu primo que estava comigo, acabamos orando lá pelo pai dele. E todo mundo nos olhava para mim com um olhar diferente. Fui lá, conversei com um ou foi dois deles, a gente conversou sobre isso. Então fui embora, no outro dia eu fui visitar, ele já estava num hospital maior, no hospital da cidade. E começamos novamente a falar da mensagem do Evangelho. E aconteceu a mesma cena que tinha acontecido na outra unidade de saúde. A sala toda em silêncio, agora uma sala bem maior, parados, ouvindo a mensagem do Evangelho. No segundo dia da visita neste lugar, tinha até um irmão que estava interno lá também. E para resumir a história, teve um jovem, um drogado, que acabou voltando, pelo menos declarando com sua boca, que queria voltar para os caminhos do Salvador. Um ex-drogado que é de outra cidade, mas estava ali interno, e nós acabamos orando por esse jovem. E a sala toda ficava olhando, admirada, e outro jovem me chamou, começamos a conversar. Ele até mora no meu bairro, não sabia. Estava lá internado por causa de alcoolismo, falou que ia me procurar assim que saísse. Espero que o faça mesmo, né? Mas eu estou contando toda essa história, meu querido, para chegar a uma conclusão. Outro dia, eu fiz um vídeo e um irmão até me criticou, porque no vídeo eu incentivo o agrupamento dos irmãos. Porque em toda a história, nós não vemos igreja de uma pessoa só. Os irmãos sempre se uniam, se reuniam para juntos, né, compartilhar o conhecimento e cultuar o nosso Criador amado.
E esse irmão até fez algumas acusações, né, infundadas sobre a minha pessoa, sendo totalmente contra esse agrupamento de irmãos. Mas eu quero perguntar a seguinte coisa, meu querido. Se você pensa igual esse irmão, esse jovem que aceitou ao Salvador, como você queira denominar, se arrependeu, se converteu, para mim isso não faz diferença. O que importa mesmo é que realmente ele trilhe, né, que venha trilhar o caminho da verdade, se liberte do vício das drogas e de outras coisas mais. O que eu falo para esse jovem? Qual a mensagem que eu deveria dar para esse jovem? Olha, jovem, quando chegar, irmão, eu posso ir para uma assembleia? Não, irmão. Posso ir para um batista? Não, irmão. O que eu faço, irmão? Fica em casa. Será que esse jovem tem estrutura para isso, meu querido? Será que sem ninguém para caminhar com ele e ajudá-lo? Será que ele vai ter estrutura para se erguer? Se ele se socializar com as mesmas pessoas que ele se socializava antes, ou as pessoas que o procuravam antes, se for as mesmas hoje, será que ele não vai voltar para a mesma situação? Então, meu querido, a mensagem deve ser a mensagem do Evangelho. E deixe que a palavra de Deus brote, porque assim como você e eu estamos ainda descobrindo a verdade, assim esse jovem que está reiniciando ou iniciando no Evangelho, ele tem muito que aprender. Mas agora é importante que ele se alimente com leite, coisas que muitos que dizem descoberta a verdade, nunca nem se alimentaram nem com água, quanto mais com leite. Sabe o que eu vejo, meu amado, dessas pessoas que são contra a reunião de grupo? Porque é muito simples, até que você chegue num ponto de ônibus, você fale, mesmo que seja a mensagem do Evangelho, você fale para alguém, e você depois vai embora. Você fala para um drogado e depois vai embora. Você fala para o seu vizinho alcoólatra e depois você vai embora. A pessoa, mesmo que você convidou ele, falou, não, eu quero esse Salvador amado, eu quero realmente. E depois você larga a pessoa. Mas, querido, isso é covardia, isso são de pessoas covardes que querem fingir que estão fazendo a obra do Pai. Porque é muito simples fazer isso. Agora, o difícil, meu amado, é você pegar essas pessoas que você levou ao Evangelho e fazer o que Paulo fazia, que dizia que sentia dor de parto pelos irmãos que estavam retrocedendo. O que Paulo fazia é que escrevia para essas pessoas preocupados com a situação espiritual a qual elas estavam naquele momento. Isso sim é fazer a obra do Pai, é se preocupar com as pessoas que já conheceram a verdade. Paulo podia dizer, olha, eles viram fazendo milagres, eu já levei a mensagem do Evangelho, escrever cartas, não, eles se virem. Mas não, meu querido. Mas Deus não faziam isso. Então, meu querido, se você pregou o Evangelho para alguém e alguém se decidiu, cuide dessa pessoa se estiver próximo de você. Por isso que é interessante o agrupamento dos irmãos, para que um possa ajudar o outro, para que um possa sustentar aqueles que estão fracos na fé, assim como diz a palavra de Deus. Então essa coisa de uma igreja de uma pessoa só, de ficar em casa pregar o Evangelho para um drogado e sumir, não procurar saber como é que ele está, não querer se agrupar com os irmãos, isso não é mais do que covardia de pessoa que não quer assumir responsabilidade de ver como está o seu irmão, de cuidar daquele que realmente necessita. Então, meu querido, que possamos mudar nossos conceitos e possamos procurar com todas as nossas forças fazer verdadeiramente a obra do Pai, para que possamos caminhar com aqueles que estão com dificuldade de caminhar, nos preocupar, procurar saber, assim como Paulo, mesmo preso, ele ansiava estar com os irmãos e saber como os irmãos estavam. Então, meu querido, fique na paz e até o próximo vídeo.